Mateus capítulo de número 10, quem achou diga amém. Versículo de número 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Diga amém. Pode sentar, querida igreja, glorificando o nome do Senhor. Meus amados, o texto proposto do Evangelho de Mateus expressa aqui diretamente a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no evento quando nos reunimos para falarmos dessa obra magnífica, essa obra que teve início a partir do próprio Deus, quando Ele envia o seu Filho amado para este mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus vai estabelecer a sua obra neste mundo, e a partir de estabelecer nele, que é o próprio Cristo, a rocha eterna, a pedra fundamental da igreja, Jesus vai chamar para si 12 homens. 12 homens, cada um com as suas especificações, os seus trabalhos, as suas vidas pessoais, até o dia em que ambos foram encontrados pelo Senhor Jesus. Eu costumo chamar esses homens, os discípulos de Jesus, de improváveis, à luz da Bíblia Sagrada, que relata a simplicidade com que cada um vivia, um escritor, outro pescador, outro artesão, outro cobrador de impostos, outros ainda muito jovens, mas pessoas que acabariam sendo chamados por Jesus para revolucionar o planeta Terra. E quando eu leio o livro de Atos, capítulo de número 28, e vejo que ele não tem amém, eu percebo que esses discípulos não estão mais aqui, mas a igreja de Cristo continua escrevendo a história, o capítulo 29 de Atos, que só vai encerrar quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. É tão bom falar de missões para uma igreja que ama a obra missionária, porque nós sabemos que ela está dentro do propósito de Deus, e ela está cumprindo a determinação do Senhor Jesus. Isto é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Já foi citado aqui pelo nobre companheiro, o livro de Marcos, capítulo 16 e 15, quando Jesus ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem são esses homens que pregam a palavra de Deus? Quem são esses homens que representam o eterno, o dono dos céus e da terra? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos esses homens, e vamos ver no decorrer da vida deles o que eles vão realizar em nome do Senhor Jesus, é claro que é improvável que eles pudessem fazer esse tipo de coisa, ou qualquer uma dessas coisas, se não fosse algo miraculoso, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Coisas inacreditáveis, esses homens simples que foram chamados, realizaram ao longo de sua vida. Mas o improvável, meus irmãos, é quando aponta para algo que alguém que tem tudo para não ser, tem tudo para não acontecer, tem tudo para não fazer, mas de repente ele acontece, de repente ele é, e de repente ele faz. Até um dia ele é um cidadão normal, ele é uma cidadã normal, ou ela é uma cidadã normal, mas a partir do momento da chamada, ele passa a realizar coisas que é improvável que ele faria no seu curso natural, por maior que seja o seu grau de escolaridade, a sua graduação, o seu preparo, a sua condição financeira, sociológica e etc. e tal, inclusive até religiosa. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos esses discípulos que o Senhor Jesus chamou e deu ordem para eles, as ordens de Jesus são claras, aparentemente simples, mas ao mesmo tempo muito complexas, porque Jesus vai falar para eles aqui, para que esses 12 que receberam poder, ou receberam a dinamite, eles fossem e começassem a exercer o ministério que Jesus tinha dado a cada um deles.
E a primeira coisa que eu vejo Jesus falando aos seus discípulos é para eles irem e expulsarem os espíritos imundos. Irmãos, espíritos são seres invisíveis, não são vistos, tocáveis, não podemos ouvi-los ou percebê-los, eles precisam de um corpo para poder operar. E Jesus chama homens que lidavam com peixe, vocês entendem bem, porque nós estamos aqui numa área litorânea. Chama esse tipo de pessoas, que são corajosos, destemidos, encaram aí a madrugada, as ondas altas, etc e tal, e entram para apanhar o seu peixe. Agora Jesus diz assim: eu quero que vocês vão e expulsem os espíritos imundos. Quem são esses espíritos? Seres espirituais, malignos, destrutivos, dotados de personalidade e inteligência, e que promove toda sorte de mal. E Jesus diz para eles: expulsem esses espíritos. Jesus também diz para os seus discípulos o seguinte: curem toda sorte de enfermidade. Irmãos, existem muitas enfermidades no mundo ainda hoje, com a ciência avançada, com os medicamentos descobertos, as técnicas cirúrgicas e de tratamentos, mas existem dezenas, quem sabe centenas ou até milhares de enfermidades. Jesus chama esses homens e diz para eles: curem toda enfermidade. Você perdeu de dar um glória, mas Jesus disse: curem toda a enfermidade. E eu sei que estou pregando para uma igreja que crê que Jesus cura no século 21. Cura ou não cura? Amém ou não? Claro que Ele cura. E o tema de vocês é bem claro, dizendo para despertarmos enquanto é dia. Então nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor Jesus nos confiou para fazer. E Ele também ordena para que os discípulos vençam sobre o mal. E Jesus então chama os discípulos, instrui eles, prepara eles, e aí começa a lhes enviar. A princípio, Jesus ia na frente, eles observavam. Primeiro Jesus falava, depois Jesus ia na frente, realizava, mas agora Jesus está comissionando, pastor Hebrão, e dizendo assim: vocês vão, mas e o Senhor? Eu vou ficar aqui, vou ficar esperando para depois ouvir o testemunho de vocês. E eu fico imaginando como é que os discípulos saíram, porque quando eles iam com Jesus, as coisas eram diferentes. Os espíritos já gritavam, já estribuchavam, os leprosos se aproximavam, os surdos começavam a ouvir, os mortos ressuscitavam. Mas agora Jesus disse: vão vocês e eu vou ficar aqui. E eles vão. E quando eles vão comissionados por Jesus, eu fico imaginando que Jesus fica pensando como eles estão se saindo em campo de batalha. Mas quando eles retornam, o medo já não existe, a insegurança já não existe, a falta de experiência não existe. E Jesus pergunta: como é que foi? E eles dizem: Senhor, no teu nome até os espíritos malignos nos submeteram. Bendito seja o nome do Senhor. Era testemunho de crente para todo lado, era discípulo contando de todas as coisas que haviam feito em nome do Senhor Jesus. Mas o texto diz que Jesus explica para ele aonde eles deveriam ir. E hoje nós temos a ordenança de irmos por todo o mundo. Eu estava vendo esses banners aqui nas paredes, e eu contei aqui, acho que tem 15 se eu não me engano, e quase a metade deles eu estive nesses lugares pregando a palavra de Deus. E teve alguns lugares que eu fui, que também fui para abrir igreja, como é o caso da Espanha, do Portugal, onde eu estive. Eu lembro-me que quando eu cheguei na Espanha, a primeira vez, eu estava tão cheio de vontade de falar de Jesus. E no hotel onde me hospedei na chegada, porque precisa, por vias documentais, você tem que ter uma hospedagem, tem que ter documento, tem que ter condições, para que o ajuntamento da cidade saiba que você tem condições para fazer algum tipo de documentação. E no hotel eu lembro que eu disse para a camareira, nada contra a camareira, nem qualquer outra classe profissional, mas quando ela veio perguntando se nós íamos para o desejúnio, o café da manhã, antes de eu responder, eu disse para ela que Jesus a amava. E ela olhou bem para mim e disse assim: John, não quero Jesus, eu não quero Jesus. Eu não preciso de Jesus porque eu tenho euro. A Europa tem euro, eu não quero Jesus. Quem precisa de Jesus são vocês.
os latinos. Eu tinha ido para abrir documentação, eu tomei um choque, pastor Hebron, e disse, meu Deus, vou voltar de a pé, e vou nadando o resto do percurso que for o oceano, porque essa pancada que eu tomei, eu não quero Jesus porque tenho euro, isso é demais. Quem que vai acreditar no evangelho aqui? Aquilo me feriu tanto, que eu passei aquela tarde daquele dia, e eu tinha uma reunião próxima às 17 horas com um advogado em Madrid. E quando nós fomos para o advogado, eu fui pensando, se a camareira não queria Jesus porque tem euro, o que é que esse advogado vai me dizer? E quando ele me perguntou, eu disse, eu vim para abrir uma igreja de crentes, né? E ele disse, olhou bem para mim e disse, é isso que você quer? Eu disse, isso que eu quero. E ele olhou e disse, a Espanha é muito difícil. E aqui tem missão na Espanha, sabe o que eu estou dizendo? A missão, a Espanha é muito difícil. Se você olhar a história dos espanhóis, eles arrasaram populações inteiras, conquistaram, né? E o avivamento não passou por lá. E ele disse, a Espanha é muito duro, muito difícil. E aí eu disse, outra pancada. Aí ele fechou os olhos, pastor Hebron, olhou para cima, abriu os olhos, abaixou com os olhos lacrimejados e disse, la Espanha é muito difícil, pero para Jesucristo não há nada que há impossível. Alabado seja Deus. Aí eu disse, Satanás quis me entristecer lá, mas o Senhor me endossou aqui. E Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E assegurou, quem crer e for batizado será salvo. Eu estou vendo pessoas aqui essa noite que são salvos pela graça e misericórdia de Deus, estão fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor se agrada de uma igreja que é uma igreja missionária. Mas Jesus, ele fala com esses seus discípulos, esses 12, e ele disse assim, olha, eu quero que vocês vão lá curar os enfermos, como eu disse. Eu quero que vocês limpem os leprosos. Eu quero que vocês ressuscitem os mortos. E eu quero que vocês expulsem os demônios. Primeiro ele diz espíritos imundos. Ele fala toda sorte de enfermidade. Mas aqui ele disse, curai os enfermos, limpai os leprosos. Eu fico pensando aqui, as enfermidades naquela época sem farmácia, sem medicamento, e os pescadores, cobradores de impostos chegando e botando a mão na cabeça de doente, e doença saindo, sendo curado, e as pessoas glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. 2000 anos, um pouco mais se passaram, mas o Senhor Jesus continua curando até os dias de hoje, quando a sua igreja chega com a palavra de Deus. E se você pensar comigo aqui, meus irmãos, curar os enfermos, essa questão de cura de enfermos engloba tudo. Eu lembro que quando eu vim aqui há anos atrás, eu ainda era pastor do hospital evangélico em Curitiba, e eu trabalhei muito na área terminal, vi muita gente que estava indo embora deste mundo, e quantas vezes eu vi diagnóstico dos médicos, com muitos exames, com muitas imagens, com muitas provas, infalíveis provas que o paciente ia morrer, e médico tem tanto conhecimento que quando ele diz que alguém vai morrer, morre mesmo, a menos que Jesus intervenha. Mas lá no hospital tinha 300 visitadoras voluntárias, mulheres que a gente nem sabia o nome, mas elas iam de quarto em quarto orando pelos doentes. E eu lembro-me claramente quantas vezes que os médicos me chamavam e disse, pastor, eu queria saber o que é que vocês têm. E eu disse, como assim? Qual é essa pergunta, doutor? O que é que nós temos? É uma coisa tão abrangente. Ele disse, o senhor está vendo esse monte de exame? Eu disse, sim, estou vendo. Esse exame é do paciente do 6º andar. Esse exame é de um paciente terminal. Aqui, pastor, tem nódulo, tem metástase. Aqui já tem anemia. Aqui já tem falta de oxigenação. Aqui o paciente está partindo para uma falência múltipla de órgãos, e a qualquer momento ele ia morrer. No máximo 12, 18 dias de vida. Acontece que eu chamei o senhor aqui porque nós fomos lá numa junta médica, passamos
demos a notícia, a família sofreu, o paciente chorou, tivemos que encaminhar para a psicologia, para dar um suporte para ele, mas acontece que vocês passam lá, e esse aqui é os nossos exames, mas esses aqui agora são os dessa semana. Aqui, pastor, aqui não tem metástase, não tem tumor, não tem anemia, não tem infecção, e nós vamos ter que dar alta para esse paciente. O que é que vocês têm? Eu digo, já estou entendendo o que o senhor está perguntando. O que nós temos chama-se poder de Deus nas nossas vidas. Quantos pode glorificar a Deus? Levante uma de suas mãos e dê glórias ao nome do Senhor. Falar sobre obra missionária, meus irmãos, só na teoria não vale a pena, porque Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Jesus continua ressuscitando mortos, ou não continua? Será que no estado de Santa Catarina, onde João de Oliveira ressuscitou, parou os milagres? Não, Jesus Cristo continua operando sinais, prodígios e maravilhas, e Ele continua operando através de pessoas iguais a essa que está sentada do seu lado essa noite, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Curai os enfermos, limpai os leprosos. A lepra é uma doença de dentro para fora, manchava, amortecia, caía pedaço, a pessoa não sentia. E Jesus disse para os homens: vai lá e limpa os leprosos. Oh, que maravilha! Agora, como é que é isso, pastor? Não sei, irmão. Milagre não tem explicação. Milagre se recebe, porque quem faz milagre é o Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo para esses 12: ressuscitai os mortos. E aí eu fico pensando, essa questão de ressurreição na Bíblia, eu sei que tem 7, 4 realizadas pelo Senhor Jesus, uma inclusive com Ele mesmo sendo ressuscitado. Mas eu fico pensando, meus irmãos, como é que é a falência quando um corpo morre, a multifatoriedade da morte num corpo. Temperatura cai, sangue para de circular, pulmão enche de água, a pleura fura e vaza, o coração para, o sangue coagula, os nervos enrijecem, o oxigênio já não circula mais pelas partes periféricas porque o sangue não leva, o cérebro não pulsa mais, a temperatura cai. E aí, meu irmão, em 24 horas tem que cavar uma cova e pôr dentro, porque senão não dá para ficar perto. Mas Jesus pega os seus 12 missionários, seus 12 discípulos, e diz: vão lá e ressuscitem os mortos. Você crê que Jesus faz isso ainda no século de hoje? Aleluia, ressuscitem os mortos. Aí eu fico pensando, mas discípulos, pescadores, cobradores de impostos, é improvável que eles possam curar, ou limpar, ou ressuscitar, ou expulsar demônios nas pessoas. E aí quando eu olho para eles, ainda sou tomado de uma pergunta: qual o critério que Jesus usou na escolha daqueles 12? E isso continua até hoje. Qual o critério que Ele usou para me escolher? Eu confesso para vocês que quando eu olho para mim, não vejo razões para Ele ter me escolhido. Não sei você, eu não estou aqui julgando o que você acha de você mesmo, mas todas as vezes que eu me examino, eu entro em convicção de que eu mesmo não me escolheria para tal tarefa. Mas Jesus chama esses 12, e não dá satisfação, simplesmente porque Ele quis. Eles não tinham nada de especial, eles não eram pessoas afamadas, não eram nem cultas e nem incultas, eram pessoas que viviam naquela cidade. E aí por que Jesus chama eles e não chama outros? Aí a gente tem que perguntar para Ele: porque Sara tem muito mais habitante do que membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas numa cidade tão grande como essa, Ele olhou para você, Ele quis você, Ele chamou você, e Ele te comissionou para você ainda morar no céu. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Quem eram aqueles discípulos? Sem status, sem riquezas, sem títulos, sem diplomas. Nada contra quem tem isso.
Eu estou falando deles. Aí eu fico pensando que se fosse hoje, o que a gente ficaria perguntando? Por que o Senhor escolheu essas pessoas para o colégio apostólico? Qual o critério que Jesus usou para chamar Pedro, por exemplo, que está voltando de uma pescaria mal sucedida de uma noite toda? E aí a gente fica pensando, hoje, por exemplo, se o pastor Hebron chamar alguém, você quem sabe diz assim, mas qual o critério que o pastor Hebron usou? Qual o critério que o pastor Fabrício usou? Porque chamaram esses irmãos para a obra missionária e não a mim? Porque eles e não os outros? Por que essas pessoas foram chamadas para fazer essa nobre obra? O que o pastor viu neles? E na verdade, irmão, se você olhar, os obreiros do Senhor Jesus, os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, não são pessoas espetaculares. O apóstolo Paulo chegou a deixar bem claro, vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos sábios segundo a carne que são chamados. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis. E escolheu as que não são, para aniquilar as que são. Oh, glória a Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Dá para você levantar uma de suas mãos e dar o melhor glória a Deus aqui essa noite? Olha, eu trabalhei com muita gente tão importante, médicos que viajavam o mundo todo para dar aula, novas técnicas cirúrgicas, neurocirurgia, cirurgia cardíaca. No hospital evangélico descobriram a diálise peritoneal. Dr. Riela descobriu a diálise peritoneal, que hoje faz no mundo todo. Quem tem problema renal, nem todos precisam ficar na máquina, porque pode fazer a diálise na própria casa. E esses homens muito cultos. E um dia um deles, o Dr. Daniel, entrou no meu gabinete e disse: pastor, eu não acredito em Deus. Eu tomei um choque e disse: tá bom, doutor, o senhor não acredita em Deus? Mas eu acredito. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu disse: agora já não estou entendendo mais. O senhor não acredita, eu acredito, e é por isso que o senhor está aqui. Ele disse: pastor, meu sonho é ser nefrologista da USP. Porque a minha mãe morreu com problema renal e eu descobri hoje que eu estou com o mesmo problema da minha mãe. E eu não acredito nesse Deus. Eu disse: mas eu acredito nesse Deus. Ele disse: é por isso que eu estou aqui. Eu disse: o que o senhor quer dizer? Se eu não acredito, o senhor acredita, eu estou com um problema. E eu sei que esse problema não existe cura. Não tem, só tem medicamento, mas não tem cura. E uma equipe muito grande da nefrologia que existe no hospital. E ele disse: não tem cura. Contudo, o senhor acredita em Deus? E eu disse: doutor Daniel, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Ele disse: minha mãe morreu, eu sou médico por causa disso, meu pai também é médico, essa doença não tem cura. E eu disse: mesmo que o senhor não acredite em Deus, só do senhor dizer que não acredita nele já é sintoma que o senhor acredita. Porque se o senhor não acreditasse, está aqui o psicólogo que sabe disso, como é que alguém vai dizer: eu não acredito em Deus e estou citando quem eu não acredito? É claro que o senhor acredita, doutor. Dentro do senhor existe sim esse crédito, o senhor sabe que Deus existe. Mas o senhor está ferido, o senhor está magoado, o senhor perdeu a sua mãe, descobriu que tem a doença, está na fase da revolta. Então, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele existe ou não existe. E ele disse: é por isso que eu estou aqui, eu quero que o senhor ore por mim. Irmãos, tomei um choque, quase na hora de eu sair, fiz uma oração por ele e disse: Jesus, na nefrologia não tem cura, os médicos não têm cura, ele descobriu que tem a doença, contudo tu és o médico dos médicos por excelência. O Senhor não desengana paciente, o Senhor não perde ninguém na sala de cirurgia, o Senhor não deixa velório acabar em sepultamento. Faz um milagre na vida desse homem, para que ele saiba que tu és Deus Todo-Poderoso. É hora de despertarmos enquanto é dia. Nós temos autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, e no nome de Jesus Cristo, mortos ressuscitam, doenças são curadas, leprosos são livres, possessos são libertos. E você aqui essa noite pode receber desta unção e desta graça que está sobre a sua vida essa noite. Fiz uma oração por ele e eu fui embora. E aí
Como o hospital é universitário, tem laboratório, ele correu para o laboratório, saiu da oração e foi no laboratório e fez novos exames. No outro dia encontrei ele no pronto-socorro. Eu disse: e daí, doutor? E ele disse: ô pastor, queria mesmo falar com o senhor. Ele disse: pois não, eu acho que foi um ledo engano. Eu olhei para ele e falei assim: que negócio é esse, doutor? Ele disse: eu fiz outro exame ontem. Eu disse: que hora o senhor fez o exame? O senhor fez antes ou depois da oração? Ele disse: eu fiz depois. Então, se o senhor atribuir que não tinha, esse mal pode voltar. Mas se o senhor reconhecer que o Senhor é Deus absoluto. Ele disse: não, pastor, foi Deus que me curou, foi Jesus que me curou. Oh, levante a sua mão e dê o melhor glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Missões, como disse os nossos queridos cantores e o querido companheiro que me antecedeu, pode ser feito em qualquer lugar. Como o pastor lá do Paraguai, que hoje foi homenageado, na farmácia, no mercado, no posto de gasolina, aonde você falar de Jesus, o nome de Jesus tem poder para realizar milagres. Quantos glorificam o nome do Senhor esta noite? Acontece que, meus irmãos, o critério que Jesus usa para escolher pessoas não tem nada a ver com quem somos. Jesus não é como nós, que quer o currículo vitae. Jesus não quer saber o tempo de experiência, a prática que você tem, quem foi o seu mentor, qual é a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado. Jesus não olha para nós naquilo que nós somos em nós mesmos, o que nós temos, e nem tampouco o que os outros acham de nós. Jesus quer que pessoas acreditem que o que Ele mandou fazer possa ser feito, mesmo no século 21, no terceiro milênio. Ele continua em busca de pessoas que acreditam no poder sobrenatural. Aleluia! Pastor, mas você está falando isso porque você é pastor do hospital. Não sou mais, há mais de 10 anos assumi outras funções e precisei entregar essa. Mas há uns 5, 6 anos atrás, uma irmã que passava roupa na minha casa disse para mim: pastor, o senhor poderia ir no posto, no Centenário, fazer uma oração pelo meu irmão João? Eu disse: claro, irmã Marta. Ela disse: mas pastor, ele já está desenganado. O médico desenganou ele. Eu estou dizendo coisas de Curitiba, que eu vivi. O médico já desenganou ele, pastor. Mas eu estou com dó porque ele é um fumante inveterado. A doença é por causa do vício. E ele está com o corpo todo tomado. E eu fui lá, visitei ele. Quando eu cheguei, disse: João, um homem cadavérico em cima de uma cama, disse: João, a Marta, sua irmã, pediu que eu viesse orar por você. Eu sou o pastor Marcos. Ele, na maior simplicidade, disse: muito obrigado, o senhor pode orar. E eu vi que ele estava tão acessível. O pastor Hebrão disse assim: João, antes de eu orar, você não quer reconhecer que você é um pecador? Ele disse: eu sei que sou. Eu estou desse jeito justamente porque eu sou um pecador. Eu não consegui largar o vício, e o vício está me matando, pastor. Eu disse: João, todo pecador precisa de um Salvador. Eu vim aqui falar de Jesus para você. E ele disse: mas na hora da minha morte vale? Eu disse: ele inaugurou o paraíso com um ladrão que estava pregado na cruz. Na hora da morte ele disse: então se ele me quiser, eu quero ele também. Eu disse: então aceita ele como teu Salvador. Ele aceitou. E eu sempre andei com o meu vidrinho de óleo. Desde que fui consagrado a presbítero em 1994, pastor Bruno, sempre andei com o meu vidrinho de óleo. Peguei o vidrinho de óleo, depois da oração, fiz uma unção. E a Bíblia diz que se alguém estiver enfermo, é para chamar os presbíteros da igreja e orar sobre ele com óleo. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. A palavra não é minha, a palavra é dele. E passa céus e passa terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E eu ungi o João. Quando eu acabei de ungir, começou uma fumaceira a sair do corpo dele.
E aquilo tomou conta daquela enfermaria, tinha mais outros 4 internados. E eu fui embora, me mandei. Fui embora, aquele homem cadavérico. Eu pensei, né? Orei por ele, ungi ele, agora é com Deus. Dali uma semana, a Marta estava de novo passando roupa, disse: pastor, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Pode falar, irmã Marta, o João está de alta. Eu disse: mas como assim? Mas ele saiu do hospital. Ele não saiu porque está fraco, pastor. Ele está muito fraco, desnutrido, pele e osso, mas o oncologista deu alta. Meu irmão, não tem mais câncer, pastor, nem câncer no pulmão, nem na garganta, nem metástase no corpo. O médico diz que não sabe o que aconteceu, só diz: teu irmão veio aqui com engano de diagnóstico, não sabe mais o que aconteceu, mas nós sabemos, foi o nosso Jesus que está aqui essa noite, que operou milagre na vida do João. E quantos glorificam o nome desse Jesus aqui essa noite? Aleluia! Quando esse Beck cantou, eu até me emocionei ali, chorei. Jesus, eu me lanço aos teus pés. Não é assim que vocês cantam? Foi, você estava todo emocionado aqui, eu vi você cantando e chorando, eu te vi, acho que é por isso que eu chorei também ali. Oh, és tudo que eu preciso, Jesus, Jesus. Dinheiro é bom, casa é bom, carro é bom, helicóptero é bom, foguete é bom, mas se não tiver Jesus não vale nada. Mas se você tiver Jesus, você não precisa ter casa, não precisa ter carro, não precisa ter barco, não precisa ter avião. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E é por isso que os missionários têm que levar Jesus para as pessoas. E você vai estar lá em Curitiba, meu querido pastor Adriel, você vai estar lá, pastor Adriel. E esses dias atrás, chegou uma menininha de Roraima, lá do pastor Isamar, viu, pastor? Porque às vezes os crentes hoje estão muito seletivos para crer, né? Mas é o pastor Isamar, que é o presidente lá de Roraima, viu? Qualquer coisa pode falar direto com ele, liga lá, o pastor Isamar. Diz para mim aí, a Isabelle, filha da irmã Suziane, de um pastor seu aí, câncer no pulmão, 3 fios de costela, metástase no joelho, não tinha tratamento, mandam para Curitiba, lugar de referência oncológica. E ela veio na igreja que eu dirijo. E quando ela veio, Deus me encheu de amor por aquela menininha de 12 anos, pastor Fabrício. E eu disse para minha mulher: olha, essa menina foi enviada de Deus aqui. Ela disse: coitadinha, né? O que ela está proposto para ela passar. E o médico disse, eu tenho um áudio aqui, viu, pastor? No fim do culto eu posso até te mostrar. E o médico disse: vamos tirar um pulmão inteiro, vamos tirar 3 fios de costela, e aí ela vai fazer a rádio, vai fazer a quimioterapia para ver a qualidade de vida. E eu olhava aquela menina, um frio em Curitiba. E eu disse para minha filha: vai, compra uns casacos, umas cobertas, umas luvas, uma touca, umas meias, leva lá para aquela menina, não deixa eles passar frio. Jesus mandou ela aqui para nós cuidar. Eles acham que vieram para o médico cuidar, mas mandou na igreja. A igreja que é o hospital do Espírito Santo, é aqui que ele ordena a bênção e a vida para si. Ou será que mudou de endereço? Ou será que é no posto de saúde? É aqui que o milagre acontece, é aqui que Deus está presente. E essa noite eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, capacitando uma igreja missionária a fazer milagres em nome do Senhor Jesus. Começamos a orar pela Isabela com todos os procedimentos, exame. Peguei todos os exames na mão. E um dia estava muito frio, e eu fui lá e abracei aquela menina, tomei uma sopinha quente com eles lá no açougue do irmão João Batista. E aí eu fui embora dentro do meu carro chorando: Jesus, ela tem 12 anos, vai tirar um pulmão, Senhor. Como é que essa menininha vai viver? É época dela correr, dela brincar. Vai tirar 3 fios de costela, vai mexer na estética da menina. Menina cresce. Eu sei que Deus sabe disso, mas a Bíblia diz que nós podemos fazer Deus pensar. Diz: Senhor, como é que essa menininha vai ter o seio, Senhor? Arrancando 3 costelas, vai ficar toda tortinha, vai sofrer tanto num frio desse, Senhor. Mas que eu, Senhor, estou orando porque eu não posso fazer nada, Senhor. Mas Tu, eu sei que pode. Eu sei que Tu. Você acredita que Ele está aqui essa noite? Pode realmente fazer?
Será que você realmente ainda tem essa fé viva? Ou você está naquele sono profundo que alguém tem que te beliscar e dizer: ei, Jesus ainda continua curando toda sorte de enfermidade. E quem é que Ele vai usar? Aqueles que acreditarem no poder do nome de Jesus. Pode sair daqui essa noite cheio da unção e da graça que opera sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Aí cheguei em casa, a irmã Suziane me ligou: pastor, estou preocupada com a Isabelle, está vomitando sangue. E o médico disse que isso poderia acontecer. Vomitou 3 bolas de sangue. Eu fiquei tão preocupado, tão triste, não dormi aquela noite. Passou a semana, chegou o dia da cirurgia. Ela entra para a sala de cirurgia, a igreja orando, a igreja ungindo. E eu sempre digo lá na Vila Auer: olha, alguém aqui tem o dom da cura. Eu não sei quem é e não vão procurar saber para não endeusar ninguém, mas alguém aqui tem. A cantora Silvana de Carvalho congrega comigo, pastor, curada de câncer com diagnóstico. Ela que canta o José do Egito, curada com diagnóstico médico de cura. Irmã Serli também, o médico disse: nem posso te operar, está lá curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí essa menininha, fomos lá no último dia antes da cirurgia, mais um abraço, mais uma oração e uma unção. 7 da manhã ela entra no hospital e o médico abre a menina. 8 horas, 9 horas, 9h30 o médico sai para fora. A mãe de Suziane lá, a mãe de Isabelle, lá vai a irmã Suziane. Sou eu. Olha, dona Suziane, vocês vieram de Roraima, nós temos todos os exames, foi constatado. Nós fizemos aqui os exames de imagem com contraste, pegou contraste, os nódulos pegou contraste. 3 fios de costela tinha que ser extraído, um pulmão inteiro tinha que ser extraído. Só que é o seguinte, eu preciso falar uma coisa para a senhora. Nós já fechamos a sua filha, não tiramos 3 fios de costela e nem o pulmão. Eu tirei um pedacinho do pulmão para mandar para saber que negócio é esse, porque tem todas as marcas aonde tinha os nódulos. Só que agora não tem mais nada. A sua menina não tem. Se eu fosse você, eu abria mesmo essa boca aí, levantava essa mãozona cheia, disse: aqui é congresso de missões. Missões não é só palavra, é poder da unção do Espírito de Deus sobre a vida da igreja. Adore o Senhor. Quem tem glória, dá glória, vai. Quem tem aleluia, diz aleluia. Quem tem língua, fala a língua. Quem não tem, abre a boca para receber. É lugar de fazer barulho. Ontem o Curitiba jogou lá em Curitiba para subir para a primeira divisão. A torcida fez um barulhão por noite afora e eles não fizeram nenhum gol, mas aqui já somos campeões. Faça mais barulho, abra essa boca para adorar. Exalte a esse Deus. Cadê as línguas que Ele te batizou? Cadê as línguas estranhas que você falava? Cadê os dons do Espírito que Ele te deu? Não leve para a sepultura. Cadê os dons do Espírito que Ele deu para você? Essa noite seja renovado no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Saia daqui cheio da unção de Deus sobre a sua vida. Bom, a menina recebeu alta, saiu, foi na igreja. E eu disse: Isabelle, você sempre será de Curitiba. E ela disse: quero batizar aqui com o senhor, pastor. Daí o pai dela lá ficou um pouquinho meio com ciúme, disse: não, eu quero batizar minha filha, pastor. Eu falei: isso, batiza aí mesmo. Mas que Jesus mandou lá para o milagre acontecer, mandou. Glória a Deus. E ela está lá. Podemos fazer uma videochamada com quem quiser aqui depois do culto. E ela vai dizer assim: o médico disse que eu não tenho mais nada, eu posso correr, posso pular, posso brincar. Ela vai poder usar o sutiã, vai poder brincar, vai poder respirar. Porque quando o meu Jesus opera, Ele opera para valer. Mas não acabou não. E eu estava em casa e eu sonhei. Por isso que a gente tem que cuidar do anjo da igreja. Eu gostei do irmão que usou a expressão anjo da igreja. Tem mais pastores aqui, eu sei, mas o único anjo da igreja reconhecido biblicamente é o pastor titular da igreja. No caso é o Hebron, inclusive o lugar que Davi foi ungido. Davi é o único que foi ungido em 3 lugares, né? E Hebron foi um deles. Mas eu tive um sonho com o meu pastor presidente, me dava uma criancinha no colo. Pega aqui, pastor Marcos. E eu pegava enrolado numa fraldinha, dizia assim para minha esposa: tão fraquinho, tão pequenininho, no sonho. E acordei. Eu disse: nossa,
Eu sonhei que o pastor me deu uma criancinha no colo, enrolado numa fraldinha. E ela disse: que será isso? Eu não tenho mais idade. Eu disse: Sara tinha mais ano que você, né? Brinquei com ela. Ela brincou, eu brinquei também, porque crente é alegre, crente brinca, né? Tem uns com cara de delegado só na igreja. Se vê o Tiririca contar uma piada, pastor, ele se racha. Mas na igreja, cara, o que os caras estão falando isso aí? Desmancha essa cara, meu filho. Aqui é lugar de felicidade. Aqui é Jerusalém. É lá que nós vamos andar nas ruas de ouro. Dá um glória a Jesus aí, viu? Alegre-se na presença de Deus. E aqui tem irmão de Rondônia, não tem? Quem é o irmão que foi apresentado de Rondônia? E aí, é do Acre. É do Acre. E aí, passado uns dias, me liga o pastor Márcio. Você quer saber quem é ele? É o que faz esses cruzeiros aí, navegando com elas. É o pastor Márcio. Pastor Marcos, oi, estou aqui em Rondônia. Tem um menino chamado Samuel. Olha o nome dele, pastor Marcos. Eu disse: pois é, Samuel. Fala, Márcio, logo. Então, pastorzão, aquele que eu já sabia que ele queria pedir alguma coisa. Esse menino tem que ir para Curitiba, rapaz, operar o coração. E precisa de um pastor aí para receber ele e levar lá na Angelina Caron. Não sei se aqui alguém conhece. Conhece a Angelina Caron? Eu disse: pronto, você achou o pastor, diz o dia que chega. Eu sabia, meu chefe. Me mandou lá o número do voo. No dia eu fui, eu e a minha esposa. Chegamos no aeroporto para pegar o menino e levar para a Angelina Caron. Vi aquele nenenzinho enrolado no pano. E quando chegou, parecia que tinha combinado. A mãe com um monte de mala, a mulher do pastor veio junto, um monte de mala. E quando ela chegou, que eu me identifiquei pastor, ela já me deu a criança no colo. Não tinha nem combinado. Quando eu peguei a criança, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e disse: será esse? É esse. Aí eu disse: diga, minha irmã, porque lá vem muita criança para operar. Ele disse: ô pastor, Samuel, desde que nasceu não ganhou uma grama. Ele está com o mesmo peso, ele não cresce, porque o coração dele não bomba sangue, pastor. Ele vai fazer uma série de exames para fazer uma cirurgia. Tá bom. Aí eu falei: e agora, meu amor, vamos levar para a Angelina Caron? Ela disse: não, vamos levar para casa. Levei para minha casa, eu tenho um quarto de hóspede com um banheiro, uma suíte, que era da minha filha, agora casou. E eu disse: vamos levar para casa então. Levamos. Fizemos todos os tratamentos, Samuel foi internado e fez a cirurgia. Fez a cirurgia, pastor Hebron. Eu estou falando de obra missionária aqui. Missões urbanas também são missões. E o médico fez a cirurgia e o Samuel não reagiu. E a médica da UTI me chamou e disse: pastor, o senhor está acompanhando a família? Eu disse: sim, estou acompanhando. Pastor, nós só encapsulamos a veia. Não dá para fazer nada nesse menino. É defeito de fábrica. Não dá nem para trocar o coração, porque as próprias veinhas, artérias, não tem como mexer, pastor. Resumindo, pastor, ele nem despertou, ele nem acordou. Encapsulamos, mas ele não acorda. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias. Preguei quarta-feira à noite na minha igreja, que os fins de semana eu saio para pregar. Quando eu acabei de pregar, Deus usou a minha esposa e disse: você vai naquele hospital agora. Eu disse: mas são 22. Ela disse: vai agora, Deus está mandando você ir agora. Eu disse: então você vai comigo. Vou. E se mandamos para lá. Chegou lá, tive dificuldade 1 hora para chegar. Dificuldade de poder entrar dentro do hospital. Mas de repente consegui. Quando entrou no corredor da UTI, escuta isso aqui, ó. No corredor da UTI, próximo da meia-noite, meu celular toca. Alô, alô. Pastor Marcos, onde o senhor está? Eu disse: eu estou entrando no corredor do hospital. E o outro irmão do outro lado ali disse: para orar por um menino. Eu disse: onde é que você está? Ele disse: eu estou no Cairo, no Egito. Eu estou no Cairo, mas eu estava orando. E assim diz o Senhor: sopra sobre esse menino, diz o Senhor. E caiu a ligação. Quando falou, pastor, eu já comecei a marchar como se fosse um gigante. Entrei dentro daquela UTI e não orei, eu soprei sobre aquele menino, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria e Deus está aqui, eu estou sentindo, eu estou com o esboço preparado aqui, mas Deus está me levando para esse lado, e como Ele é o Senhor, eu sou o servo, eu estou entregando tudo que Deus está me dando para falar para a igreja aqui, essa noite. Quem pode receber essa palavra, glorifique o nome de Jesus. Entrei na UTI, soprei.
médica ficou me olhando, mas um homem vem nessa hora, meia-noite, soprar no menino. Soprei, dei meia volta e fui embora. E a minha mulher, e daí? Eu disse: aconteceu algo. Porque o pastor Lima do Cairo me ligou. E quando eu disse que eu estava no corredor do hospital, ele disse: indo orar pelo menino. Quem contou para eles foi o mesmo que disse para Ananias: vai orar por Saulo. E quando chegou, disse: Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde veio me mandou aqui. Deus sabe de tudo, quem não sabe de tudo é você. Para de achar que você sabe de tudo que você não sabe. Quem sabe de tudo é Deus, e você não é o produto final. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Soprei no menino, fui embora. No outro dia, a mãe ligou: pastor, Samuel acordou. Eu disse: ô glória, vou visitar. Cheguei lá, a médica fez assim para mim. E eu fui, como eu estava dando assistência, e eu, por ser pastor de hospital, tenho esse contato com os médicos. E ela disse assim: o senhor sabe que o menino não ia viver, né? Eu sei, você me contou que encapsulou somente a veia do coração dele. O menino não ia viver. Essa mãe ia levar no caixão, esse menino ia na urna. Me conta o que foi que aconteceu. Eu disse: conta a senhora, a médica é a senhora. Ela disse: mas o pastor é você. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória. Receba a unção de Deus aqui essa noite, viu? Receba a graça de Deus aqui essa noite. Oh Satanás, que você é um crente geladinho, friozinho, boquinha fechada, sem orar por doentes, sem expulsar demônios, sem ressuscitar mortos, sem limpar leprosos. Mas eu vim de Curitiba aqui dizer para você: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Adore, vai, abra a boca e adore, glorifique. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diz aleluia. Quem tem língua fala língua estranha. Vai, cadê as línguas que ele te batizou? Cadê? Você que não fala mais, receba a renovação aqui essa noite. Receba a graça de Deus aqui essa noite. Você que não é batizado, receba batismo com o Espírito Santo. Você que está doente, seja curado pelo poder do nome bendito de Jesus. Adore, 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 abra a boca e adore. Abra a boca e adore. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória dá glória. O Senhor não está preocupado com o que os outros pensam de você. Deus não está preocupado com o grau de preparo humanamente que você adquiriu. Ele está preocupado que você entenda que essa missão aqui é sobre o natural, é acima da medicina. Estou sentindo que tem cura divina de Deus aqui essa noite. A missão dos discípulos de Jesus é sobre o natural. Não é onde você vê, onde você domina, onde você sabe, onde você controla, onde você tem as rédeas nas suas mãos. A obra de Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Isso aí é muito bom para administrar grandes empresas, multinacionais. A obra de Deus, você diz: sai, o diabo tem que sair no nome de Jesus e acabou. A obra de Jesus Cristo é: curai os enfermos. Não queira saber como é que a cura vai acontecer, porque Ele não te chamou para ser médico, Ele te chamou para ser missionário na hora final. Glórias ao nome de Jesus. Eu estive pregando em Rolim de Moura, e eu olhei o pastor Manuel, disse: pastor Manuel, que plaquinha aquela lá no fundo da igreja? Ele disse: aquilo é a clínica da alma, pastor Marcos. Que negócio é esse de clínica da alma? O senhor é médico? É sessão espírita? Brinquei com ele, ele disse: não, se eu colocar gabinete pastoral ninguém vem. Botei clínica da alma, o senhor vai ver amanhã. Um monte de cadeira. Cheguei lá e parecia um posto de saúde, um monte de gente sentado para passar na clínica da alma. Falei: vou copiar. E preguei agora ali em Jaraguá, no Caetano. Falei para ele, ele também vai copiar. E no pastor Caetano, falei no Caetano, porque é amigo, Cláudio Caetano, pastor, muitos anos meu amigo. E eu falei assim: pastor, vou copiar. Ele disse: pode copiar. Cheguei em Curitiba, comprei um guarda-solzão de praia bem grandão.
Peguei uma mesinha branca dessas, uma que tem lanchonete, botei uma cadeirinha atrás e duas na frente, uma caixinha de água mineral e botei umas faixas igual da Clínica da Alma. Oramos por você agora. Faça aqui o seu pedido de oração. Clínica da Alma, viu, doutor? Viu? Clínica da Alma, no meio da rua. E eu cuido da superintendência de evangelismo, é por minha conta em Curitiba. São 170 congregações ligadas da minha superintendência. E eu disse, Clínica da Alma. E começamos a abrir uma e outra. Temos 150 clínicas da alma em Curitiba. 150 clínicas da alma. E qual é a mensagem? A mensagem é Jesus salva, mas Jesus sarva também. Que tem gente que não sabe falar que Ele salva, mas fala que Ele sarva, que Ele volta, que nós foi, nós vai e Ele vem. O importante não é conjugar bem o verbo, é conhecer o verbo, e o verbo é Deus, e o verbo é o Senhor Jesus Cristo, e as almas estão precisando de salvação, e não é anjo que vai descer aqui para pregar, não. Essa tarefa é minha, é do pastor Hebron, do pastor Fabrício, essa tarefa é da igreja, essa tarefa é dos músicos, do tecladista, do back vocal, essa tarefa é nossa. Aleluia! Pastor, mas Jesus não vai me escolher. Irmão, eu fui ver aqui, Pedro, por exemplo, era truculento. Jesus escolheu ele e ainda deu posse como primeiro pastor da igreja. E hoje, para a gente separar um pastor, dali os pastores veteranos sabem disso, você faz um crivo, pastor Fabrício. Né, pastor Hebron? Manda para a mesa vai levantar os documentos, daí passa num crivo teológico, entrevista o camarada, você sabe o mínimo, pelo menos, das coisas da Bíblia, né? Vê se o cara não tem nome no CEPROC. Lá em Curitiba, a mulher tem que escrever uma carta recomendando o marido, e tem umas que dizem, eu escrevo, mas aquela geladeira, o fogão que está velho, tu vai trocar para mim. Aleluia. Aí pecado, não é não, ele não queria, mas agora é um meio de, né, separar o marido, o ministério. Faz uma grande pesquisa, vasculha a vida do camarada, e se tiver algum BO, não passa, reprova. Aí Jesus, irmã, chega para o Pedrão, andando 3 anos com ele e armado, porque tem uns crentes aí andando armado. Não, isso aí depois que o Bolsonaro liberou lá, eu sou CAC. Cuidado em fazer tua segurança. É melhor o anjo do Senhor acampar ao teu lado, é melhor. Você é contra o Bolsonaro? Não, irmão, sou a favor. Só estou falando que, né, nessa aí os crentes compraram umas armas aí, né? Estão tudo crente, né? Aleluia, oh glória a Deus. E aí Pedrão andava armado, cortou a orelha de Malco, negou Jesus 3 vezes, fugiu, chorou amargamente. Quando Jesus foi atrás, ele está peladão no barco pescando, tem que pular dentro da água para esconder a nudez. Esse crivo Pedro não passava nem aqui em Santa Catarina, nem no Paraná, nem na Confradesp, nenhuma convenção, nem na CGADB. Aí Jesus vai lá e pergunta: Pedro, tem um crivo para você, qual é? Tu me amas? Aleluia. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, porque quem ama cuida bem das ovelhas. Quem ama não bate na esposa, não dá calote, não fala mal, não adultera, não fornica, não rouba, não mata, não atropela, não anda armado, não bebe cachaça. É ou não é? Grita glórias ao nome de Jesus em vez de gritar gol. Aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Levanta a mão e dá um baita glória a Jesus aqui essa noite. Na estrada eu vim escutando o Padre Zezinho, pastor, numa FM aqui de Santa Catarina, e ele cantou aquele hino: e mataram a Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador. Aí essa hora eu tive que chorar, que tinha tanto amor. Aí eu falei: meu Deus, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você pode dizer para a tua alma: Ele me ama? Você pode falar? Diga aí, põe a mão no coraçãozão aí. Põe aí.
Deixa a lágrima rolar. Eu sei que você não trouxe lenço, no próximo culto você traz. Mas aqui também é lugar de chorar, derramar lágrimas quentes, deixar rolar pelo rosto. Ele sabe as tuas falhas. Salmo 103, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que você é pó. Não nos trata segundo os nossos próprios caminhos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele não está te lançando em rosto, Ele não está te dando de dedo na cara. Ele está dizendo: eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, eu quero te usar. Dá o melhor glórias a Jesus aqui essa noite. E o Tomé, o Tomézão, incrédulo. Eu não acredito nesse testemunho que o pregador Marco Romano pregou aqui, não. Isso é conversa chavão de pregador. Eu te dou os nomes e o telefone. Eu não estou brincando em cima desse púlpito aqui, não. Eu estou com o esboço prontinho que eu queria falar, mas eu não me mando. Eu não vim falar o que eu quero aqui, eu vim entregar o que Ele mandou para a igreja. E aí, Tomé incrédulo. As mulheres já tinham visto, os discípulos de Emaús já tinham dado testemunho. O próprio Pedro, João não entrou, mas Pedro entrou com tudo dentro do templo. E Tomé disse: eu não creio. Se eu não pôr o dedo no lado, nem na chaga de sua mão, de maneira nenhuma eu vou crer. Ah, irmão, se for você, se você é o Jesus e Tomé falar isso de você, você já ressuscitou. Veja bem, já caminhou com os discípulos de Emaús, já falou com as mulheres no Getsêmani, Pedro já viu a tua roupa lá no sepulcro e você não estava lá. Você daria a segunda chance para Tomé? Fala a verdade para mim aqui hoje. Você não dá nem para você a segunda chance. Você mesmo já acabou com você. Você diz: para mim não tem mais jeito. Você mesmo disse: não, o que eu fiz, o senhor não sabe, pastor. Nem quero saber, o psicólogo é o pastor aqui, ó. E é bom o psicólogo saber, porque ajuda a pessoa a se aliviar, ainda mais se for da linha comportamental, né? Mas tem gente que desistiu dele mesmo. E Tomé disse: eu não creio. De repente Jesus aparece de novo. Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ô Tomé, não é assim não. Bota a tua mão aqui. Põe teu dedo aqui. Não, Senhor. Perdoa minha incredulidade. Tomé, porque viste e creste. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E Jesus disse ainda assim, Fabrício, pastor Fabrício: não seja incrédulo, mas seja crente. Diga para quem está do seu lado essa noite: seja crente. Diga aí: seja crente. Fala aí: seja crente. Aqui não é sala de faculdade, aqui não é laboratório científico, aqui não é a loja da Tesla, aqui não, você não está aprendendo a fazer foguete descer de ré. Aqui você está vivendo o sobrenatural de Deus. O teu Jesus vai vir te buscar, vai te arrebatar dessa terra. Você vai embora e não pode chegar de mão vazia. Aleluia. E depois você vai ver a história de Tomé. Quantos outros que Jesus escolheu e chamou? Quantos? E às vezes nós não deixamos Deus fazer mais na nossa vida, porque além de nós emitirmos juízo na vida dos outros, a gente emite juízo na nossa vida também, ou não? Ou é só eu que quando eu erro, porque eu fiz isso, e tem que passar um tempo para absorver isso, e a ver não absorve, vira marcas indeléveis. Não me perdoo, para mim acabou. É ou não é? Só que aí quando você vê, Jesus não emitiu juízo nenhum, não olhou a aparência de ninguém, não quis saber o que eles tinham, não tinham. Igual o gadareno. Quem é esse cara aí de Gadara? Esse aí é o comedor de defunto. Não tem nome. Só diz o endemoniado gadareno. Não tem nome. Até o escritor foi preconceituoso com o rapaz. É igual quem escreveu a Samaritana. Custava dizer o nome da bendita? Tem um monte de gente chamada Laodiceia. É bonito o nome. É ou não é? A igreja de Laodiceia tem uma história feia.
mas o nome é bonito. Só que você só vê ela até o capítulo 4. Depois Laodiceia também não está ali não, porque ele bateu na porta, ela abriu, entrou, ceiou com ela. E no capítulo 4, quando João vê a porta aberta e vai para o céu, só no capítulo 19 vê voz de muitas águas, porque há salvação para todos que se chegarem na presença de Jesus. Dê um glória a Deus se você entendeu. Mas Jesus chega lá em Gadara, o homem come defunto, mora em sepulcro, anda algemado, anda gritando, e Jesus liberta ele. Deixa-me seguir-te. Não, a obra que eu tenho com você aqui é missionária. Prega aqui em Gadara, mostra para eles quem você era e o que o Filho de Deus fez por você. Lembra quem você era antes de Jesus te achar? Lembra como é que você entrou por aquelas portas? Lembra? Agora você está aí, né, todo, né, bonitão, internado, bonitona, chapinha no cabelo, não é cartão de crédito no bolso, mas Jesus nunca esqueceu o jeito que você entrou por aquela porta. Olha o que Ele fez com você, transformou a sua vida igual fez com o gadareno. Glórias ao nome. Está cheio de gadareno aí fora precisando ouvir a palavra de Jesus. E quem é que vai falar? Quem é que vai dizer? Como ouvirão se não há quem pregue? O povo está no Zap, está no Instagram, está no YouTube, está no Face, mas não fala de Jesus. Pouca gente fala de Jesus nos dias de hoje. E na Clínica da Alma eu falei para os irmãos, não façam culto ao ar livre. Botou o microfone e uma caixa, o povo passa longe. Fica sentadinho com a faixinha. Faça aqui o seu pedido de oração. Faz uma tenda ali, pastor Hebrão, nessa praça. Depois você me liga em Curitiba e conta quantos atendimentos no dia. E quem pode atender na Clínica da Alma? Todo que for cheio do Espírito Santo, todo que quiser ganhar alma para Jesus. Jesus, irmãos, tem critérios diferentes dos nossos. Se eu fosse você, eu dava maior glória aqui essa noite. Você é um escolhido de Deus. O Senhor tem planos através da sua vida. E pessoas passam o dia inteiro. Vocês oram aqui pela gente? Sim. Então eu quero oração por isso. Aí você pega o nome, pega o telefone e ora. E deixa ir embora. No outro dia manda um zap. Faz uma ligação. Daí a pouco está na classe do discipulado. O povo não dá mais ouvido, pastor. O camarada deu um folheto lá. O cara pegou o folheto e picotou todinho e jogou para cima. Fez voar o folheto. Está ventando igual está ventando lá fora. Não é para você olhar não. Já fecharam a porta. Mas o vento foi rodando e caiu um pedacinho do folhetinho na barra da calça do camarada. E ele não queria nem saber de folheto na praça. Chegou em casa, quando ele tirou a calça, caiu um pedacinho de papel. Mas ele disse, tem um papelzinho aqui. Quando ele pegou o papel, estava escrito assim, e disse Deus. Aí ele foi deitar, fechou o olho, a voz, e disse Deus. 5 minutos de sono, e disse Deus. Faz um som aí, bem assim, de notícia. E ele dormindo, e disse Deus. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. No outro dia o camarada estava na praça. Pelo amor de Deus, o que foi que Deus disse que a noite toda ficou na minha cabeça? Essa palavra tem poder, irmão. Essa palavra é poderosa. Você quer aplaudir? Então bata a melhor palma aqui essa noite, porque é para glória, é para honra, é para louvor, é para louvor do nome de quem merece toda a glória e toda a adoração. Pregue a palavra. O evangelho é simples. Faz 14 anos a última vez, irmão Adilson, que eu vim aqui lá na sua congregação. Talvez eu vou vir aqui de novo, não sei. Mas essa mensagem aqui vai durar 1 hora e eu vou embora. Mas as pessoas não são salvas por mensagens como essa que a gente prega no púlpito de 1 hora. As pessoas são salvas por aquela mensagem: Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Ele não desiste de você. Deus está de olho em você. Você é uma ovelha preciosa de Jesus. Desde o dia que você nasceu, Ele nunca te perdeu de vista. Você é importante para Deus. Ele te ama como ninguém jamais te amou. Ele nunca vai desistir de você. Ele está do teu lado, Ele não te abandona. Ele é um amigo na hora exata. Ele é um amigo que chega na hora certa, nem antes e nem depois. Se eu fosse você, eu dava glória a Jesus
todos podem pregar a mensagem do Evangelho. A mensagem é que Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve Jesus voltará. Aleluia! Mas eu, pastor, eu sou um improvável. Vou terminar já, pastor Lebron. Eu sou um improvável. Eu fico olhando. Quantos anos você tem, Noé? Eu estou com 100. Estou jubilado. Faz para ti uma arca. Você chamava um Noé para construir uma arca nessa idade? Fala a verdade. Ele chamou. Está com quantos anos, Moisés? Estou com 80. Fazendo o que aqui no deserto? Fugindo do Egito. Matei um egípcio e enterrei na areia. Estou aqui, ó, toda a ciência que eu aprendi. Era criado na casa da filha de Faraó. Ia ser o próximo Faraó. Mas se tu ficasse lá, não ia passar de uma múmia depois no museu do Egito. Aqui no deserto tu vai ver sarça pegando fogo, que sai voz. Porque pegar fogo tem muita sarça incendiando, mas que sai a voz é só quando Deus está nela, é ou não é? Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: você é uma sarça de Deus na tua geração. Pode ministrar aí, de você sai a voz de Deus, sai a voz de Deus que o mundo precisa ouvir. Eu aprendi uma coisa, sabe? Antes Deus falava de cima para baixo. Quando Jesus veio, falava de cara a cara. Mas agora que Ele voltou, deu o Espírito, Ele fala de dentro de nós para fora, para as pessoas escutar. Você tem o Espírito de Deus que o povo precisa ouvir. Você tem a mensagem que o mundo precisa. Pois não, e aí, Senhor? Está com quantos anos, Moisés? 80. Vai no Egito. Fala para Faraó libertar meu povo. 80 anos. E depois ele durou mais 40. Imagina a logística desse homem com 1.600.000 que arrancava espada, fora mulheres e crianças, levando para o deserto sem Scania, sem Volvo, sem Darf, sem plantação de trigo, sem tonel de água, sem nada. E Deus disse: vai, porque eu vou no meio de vocês, ninguém vai ficar doente, o sapato vai crescer, a roupa não vai envelhecer. Oh glória, meu Espírito vai estar no meio de vocês, coluna de fogo à noite para esquentar, e queimar cobra, escorpião e nuvem para proteger vocês dos raios UV. Se eu fosse você, eu dava uma maior glória a Jesus aqui essa noite, irmão. Esse Deus escolhe sem critérios humanos. Deixa eu correr para encerrar. Quantos anos você tem, moleque? Eu sou o menor da casa do meu pai, mas eu tenho 7 irmãos. 8. Alguns são soldados no exército de Saul. Pois é, você vai ser rei de Israel. Um menino para matar um gigante. Oh glória a Deus. E você, como é teu nome? Meu nome é Josué. Andou com Moisés. Eu estava do lado quando o mar se abriu. Que tem gente que se contenta só de passar no meio do mar. O outro tem que estar do lado, ver o mar se abrir, irmão. Veja o sobrenatural. Não fique no fim da fila só para você passar no meio do mar. Veja a hora que o mar abre, entendeu? Veja o vento oriental vindo de frente, abrindo o mar de lá para cá, para você passar com o pé seco. Você viu isso, Josué? Vi. Pois Josué, tu farás esse povo possuir a terra que eu prometi aos seus pais que daria. Oh Senhor, o inimigo está vencendo, eu preciso de mais tempo. Josué, manda o sol parar, manda a lua ficar no lugar, e eu vou dar poder para acontecer. E assim ele fez, e o sol e a lua lhe obedeceram. Meu irmão, você não está fazendo nada porque você não está acreditando no Deus que você serve. Mas eu vim aqui te dar um safanão essa noite e dizer: desperta enquanto é dia, desperta, faça algo para o teu Deus. Cutuca quem está do lado, diga assim: faça algo pelo teu Deus na tua geração. Quem tem glória, dê glória. Diga: faça algo. Diga assim: Ele espera por você, as vidas estão esperando você chegar. Aleluia. Vou fechar a minha Bíblia. Já deu a hora. E está chovendo lá fora, mas está chovendo aqui também. Fecha esse guarda-chuva aí em nome de Jesus e deixa a chuva de Deus te molhar essa noite.
O Beck vai cantar, aleluia. Quem vai cantar? Então vem. Enquanto a igreja vai adorando o nome de Jesus, vai fazendo um solo aí. Enquanto o Beck vai chegando e o povo que quer fazer algo para Jesus vai adorando aí no banco. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. E tem uma coisa que crente fica cheio, é quando abre a boca e começa a glorificar. Eu nunca vi crente ficar cheio de boca fechada. Eu nunca vi crente falar língua estranha de boca fechada. Boca fechada não entra a bênção, mas abre bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Então vai adorando, vai dando glória, vai dizendo aleluia, vai falando língua estranha, vai deixando Deus te tocar essa noite, vai deixando o Espírito de Deus te encher. Saia daqui cheio essa noite, transformado, melhor do que você veio. E amanhã comece a fazer a obra de Deus e você vai ver quantas coisas Deus vai fazer através da sua vida.